Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá para a nossa aula de hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro, 17 de nove de 2021. Hoje nós vamos trabalhar aí em língua portuguesa da página 158 e 159. Nós estamos estudando sobre aí os contos de tremer, né? O conto de suspense e trabalhando no que se refere ao estudo da nossa língua portuguesa. Nós estamos pensando um pouquinho aí sobre a pontuação. Qual é a importância da pontuação num texto? Quando a gente está conversando com alguém, a gente não conversa assim, falando o tempo todo no mesmo ritmo, sem parar, sem pensar, sem refletir, sem expressar a expressão. A gente continua do mesmo jeito, falando sempre assim. É assim que a gente faz? Não. Normalmente a gente vai conversando com as pessoas, nós damos uma parada, às vezes a gente entona um pouquinho mais a voz. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Você sabe fazer isso daqui? Oh, que legal que você sabe. Enfim, a gente vai trazendo aí entonação, fazendo com que a nossa fala tenha uma expressão de pergunta, fazendo com que a nossa fala tenha uma expressão de afirmação, trazendo aquela entonação quando a gente quer dizer assim, olha, eu disse para vocês, o outro aluno falou assim, eu gosto de estudar língua portuguesa. Então, a gente na fala, a gente dá essa entonação para a gente entender que eu vou dizer o que o outro vai falar, que eu estou falando o que o outro falou, entende? Agora, quando a gente parte para a escrita, o que é a escrita? É a representação da nossa fala. É como se fosse o desenho. A gente não faz um desenho para representar uma árvore. A gente não faz um desenho para representar o sol, a lua, as estrelas, a bandeira do Brasil. A gente não faz um desenho para representar uma casa, não é assim? Então, só que aquilo que a gente fala, nem tudo vai ter um desenho para poder representar, né? Por isso que foi importante, há muito tempo atrás, criar esse código de escrita, que são símbolos que representam os sons. Então foi criado essas letras, né? Esses desenhos que tomaram o nome de letras. Para quê? Para que cada letra represente um som. Por exemplo, quando eu tenho o som E, foi criado a letra E para representar o som E. Quando eu tenho o som A, o que eu vou usar para representar isso? O símbolo A, a letra A. O som I, foi criado o símbolo I. Depois o U, e assim todas as outras letras, incluindo as consoantes. Por exemplo, a letra B. Letra B, eu quero representar o som B. Aí que letra que usou? O B. Porém, nós já sabemos que tem as letras que tem um som próprio, que são as vogais A, E, I, O, U, e tem as consoantes, que elas precisam de uma outra letra junto, no caso uma vogal, para representar um som compreensível. Então, por exemplo, a letra B, tem som B, né? A letra B, eu só vou compreender o som B se ele tiver acompanhado de uma vogal A, E, I, O ou U. Aí vai ficar ba, B, bi, bo, bu, certo? Quando eu juntei o som B mais A, O, E, I, O, U, ficou ba, be, bi, bo, bu, certo? Com essa escrita, com esse código de escrita, eu consigo representar a palavra. Mas, quando eu vou representar uma fala, eu vou representar um texto, eu preciso de alguns instrumentos a mais para que eu possa sinalizar para o leitor como ele deve ler o texto que eu escrevi. Então, aí criou-se os sinais de pontuação. Por exemplo, tem o ponto final, né? Pontinho final aqui, que é quando a gente quer representar que concluiu uma ideia. Eu gosto de estudar. Pronto, concluí uma ideia. Então,
ponto final. Agora, você gosta de estudar? Então, eu fiz uma pergunta. Eu não posso colocar um ponto final, porque senão eu vou afirmar, você gosta de estudar. Mas se eu quero que o leitor leia como uma pergunta, você gosta de estudar? Então, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Entende? Então, quando eu coloco ponto de interrogação, a pessoa que está lendo vai saber que ele tem que ler aquela frase com uma tonalidade de pergunta. Agora tem outro que é o exclamação, que eu quero dizer assim, ufa, cansei, né? Estou expressando o sentimento, ou tipo, ó, gostei, né? Estou expressando uma ideia, certo? Então, toda vez que eu quero fazer a expressão de uma ideia, de um pensamento, de um sentimento, de um estado que eu estou, eu quero exclamar isso, afirmar isso, então eu coloco ali o ponto de exclamação, ok? Agora, tem outros dois sinais que eles também estão dentro do texto, porque eles marcam um diálogo. Quando eu quero escrever no texto que aconteceu um diálogo entre duas pessoas, então ou que alguém estava falando alguma coisa que não é a minha fala como escritor, então eu preciso usar esses sinais que me favorecem isso. Então, por exemplo, quando eu vou dizer assim, olha, ela disse tal coisa, então, ela disse o seguinte, aí eu vou colocar 2 pontos. Por quê? Porque eu estou anunciando que alguém vai dizer alguma coisa. Então, eu coloco 2 pontos. Agora, quando eu vou escrever o que ela disse, aí eu vou num espaço, parágrafo, né? E vou colocar o travessão. Nesse travessão, ele vai indicar que aquela fala é a fala do personagem. Tipo, você gosta... E ela disse o seguinte, 2 pontos. Aí o travessão, eu gosto de estudar, indica o que ela está dizendo, tá? Isso que é importante vocês entenderem, que todos estes sinais, eles estão na escrita, mas para representar a forma como você deve ler o texto, para facilitar a sua compreensão. Porque eu tenho em mente o que eu escrevo, você tem em mente o que você escreve, mas o leitor não tem em mente o que você tinha quando escreveu. Então, você precisa colocar esses sinais de pontuação para indicar qual era o sentido do texto que você escreveu, tá bom? Vamos treinar isso daí, então? Vamos pensar aí. O trecho final do conto Prova de Fogo foi escrito de propósito sem alguns sinais. Então, aqui... eu vou ler para vocês, deixa só eu diminuir um pouquinho aqui. Eu vou ler para vocês esse texto, essa parte aqui eu já falei, né, dos sinais. Eu vou ler para vocês essa parte do texto final aí do conto de suspense Prova de Fogo, que foi escrito sem pontuação nenhuma, para poder facilitar a gente ver se a gente consegue entender o texto. Tá? Então, depois que eu ler aqui, depois que você ler esse texto sem pontuação nenhuma, você vai escrever aqui nessa parte, você vai reescrever esse texto colocando as pontuações corretamente. Depois que você fizer isto, depois que você colocar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, o 2 pontos quando for indicar a fala, o travessão. Depois que você finalizar a reescrita do texto, então você vai voltar lá na página. Deixa eu só conferir aqui qual é a página. Você vai voltar lá na página 150. No finalzinho do texto tem esse mesmo texto escrito lá no original. Só que você não vai olhar antes de escrever, ok? Sejam sinceros aí com vocês mesmos. Tá? E aí você vai comparar como você escreveu e como o texto é no original. E aí você vai ver se você conseguiu compreender bem essa ideia de pontuação. Aí se tiver alguma coisa que não está correto, aí só depois que você fez e comparou, aí você apaga e corrige. Ok? Pode fazer isso antes de mandar para mim.
Então preste atenção no texto aí sem nenhuma pontuação. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max, e você ainda fica me gozando. Não nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado. Isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo é nessa turma. Todo mundo tem medo de casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Ficou compreensível o texto? Não, né? Mas olha só como ele vai ficar depois que vocês escreverem aí. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max que puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max? E ainda você fica me gozando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma, todo mundo tem medo de casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar alguém que fosse tão corajoso. Alguém entrar que fosse tão corajoso. Tá? Então aí você vai concluir colocando a pontuação e depois vai comparar lá na página 150. Ok? Vamos para a próxima página? Aqui na página 159, pessoal, nós vamos fazer aí toda a unidade. Vocês já observaram que a gente tem aí o uso do dicionário, as palavras no dicionário. Isso é importante por quê? Porque vocês precisam aprender a pesquisar quando vocês tiverem dúvidas. Eu já disse outras vezes que você pode pesquisar nos dicionários impressos, né, nos livros. Hoje a gente tem a facilidade, né, de que você pode pesquisar no dicionário online, tá? Mas assim, observem bem antes de colocar a resposta, vejam se tem realmente coerência. Principalmente quando você for pesquisar online, tá bom? As palavras a seguir foram extraídas também do conto Prova de Fogo. Procure-as no dicionário e circule apenas as palavras que você encontrou. Essa atividade aqui seria bem interessante que vocês fizessem de fato procurando no dicionário impresso, porque ela vai facilitar mais, tá? Então, mesmo que você procure online, você vai ver se no dicionário você encontra a palavra exatamente como ela está aqui. Então, você vai circular as palavras que você encontra no dicionário da mesma forma como ela está escrita aqui. Por exemplo, turma, reage, vela, medinho, medo, medão, chamaria, crescia, janelas, saquinho e amigos. Você vai pesquisar se você encontra essa palavra do mesmo jeito que ela está aqui no livro. Por quê? Porque agora você vai entender. Olha só. O que você conclui sobre as palavras que foram encontradas? Se vocês pesquisarem bem aí, vocês vão perceber que as palavras elas vão ser encontradas quando elas estão em forma de substantivo, né? Por quê? Ou quando você pesquisa, por exemplo, a palavra medinho uma forma, um substantivo que está na forma diminutiva da palavra medo, né? Medo, medinho. Então você vai encontrar medo. Mas a palavra medinho, você pode até encontrar dizendo que é a forma no diminutivo do substantivo medo, tá? Que é um sentimento de temer alguma coisa, tá bom? Agora registre como as palavras que você não circulou podem ser encontradas no dicionário. Por exemplo, a palavra reage. Como que a gente vai encontrar essa palavra no dicionário? Reage. Normalmente a gente reage é a conjugação de um verbo. Ele reage. Então você vai encontrar lá no dicionário o verbo reagir, tá? Na forma infinitiva. Reagir. A palavra
saquinho. Você vai encontrar na forma infinitiva saco, né? Recipiente onde se acondiciona ou coloca, né, qualquer elemento que você quiser colocar, tá? Então, saquinho é a forma diminutiva da palavra saco. Chamaria é a conjugação do verbo chamar. Então, no dicionário você vai encontrar a palavra chamar, tá? Então, preste bastante atenção aí. Como você encontraria as palavras, por exemplo, reage, medinho, medão, chamaria, crescia, saquinhos e isso daí. Amigos também, né? Porque você vai encontrar no dicionário a palavra amigo, amigos, tá se referindo aí ao plural, tá? Então você vai encontrar a palavra amigo, ok? Bem tranquilo, sem dúvida. Espero que vocês aproveitem, compreendam bastante, aprendam a utilizar o dicionário, porque isso vai ser importante no desenvolvimento de vocês. Às vezes, quando vocês tiverem dúvida numa palavra, vocês vão saber pesquisar, vão saber procurar, e isso será importante, tá bom? Caprichem bastante. Essa semana é sábado letivo, tá? Então, amanhã nós teremos aula, nós vamos dar sequência aí na atividade de língua portuguesa. Amanhã da página 160 a 164 de língua portuguesa, porque a gente está assim bem longe ainda do que precisa para terminar e a gente tem aí praticamente só um bimestre, tá bom? Só um bimestre pela frente. Então, caprichem nas atividades de vocês. Quem não mandou as atividades ainda, não mandou as atividades online, por favor, façam, tá? Mesmo que a gente retorne para a sala de aula na semana que vem, serão 3 dias e a gente provavelmente terá que dividir a turma. Então, assim, é bem possível que a gente não consiga levar todos os alunos que optaram por voltar para a sala de aula. Provavelmente não terá como ir nos 3 dias, porque a gente vai ter que dividir a turma, tá? Então, assim, o nosso trabalho online não pode parar, a gente precisa continuar. Então, quem já fez as atividades e não me mandou, procure mandar. Quem não fez, procure fazer e mandar para que você possa garantir aí tanto a sua aprendizagem como também a sua nota no fechamento do bimestre, tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração, até amanhã.